Então vamos lá, dúvida de hoje na tela. A dúvida que vamos responder é a seguinte: lendo o livro de Atos, achei muito interessante uma citação do apóstolo Paulo sobre uma fala de Jesus de que dar é melhor do que receber. Mas geralmente, de forma prática, receber parece ser algo que as pessoas gostam muito mais. Quem não gosta de receber presentes, por exemplo? Gostaria de entender melhor o que Jesus quis dizer nessa frase. Muito obrigado, querido irmão. De fato, na prática parece que as pessoas gostam mais de receber coisas, não é verdade? Mas nós vamos entender com profundidade esse conceito dentro daquele contexto. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveita, coloca aqui nos comentários, eles ficam abertos para que a sua dúvida seja colocada. E toda semana tem dúvidas novas respondidas, tem vídeo novo aqui no canal, de segunda a sexta às 15 horas. Então você tem que fazer parte dessa comunidade que não custa nada para você. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição, coloque ali todas as notificações e receba todos os nossos estudos e cresça no conhecimento da palavra. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, que já tem mais aí de 10 anos que nós temos buscado trazer conhecimento aos irmãos para os irmãos crescerem no conhecimento da palavra. Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, considere dar o seu joinha para abençoar o nosso trabalho. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Comecemos aqui com Atos 20, verso 35, onde aparece a expressão que nós vamos examinar no estudo de hoje. Paulo diz o seguinte aqui: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, que significa é necessário, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é o que? Dar do que receber. Esse aqui, melhor dizendo, é um texto que vai um pouco contra o senso comum. Em termos práticos, geralmente, o ser humano gosta mais de receber coisas do que fazer coisas, dar coisas para os outros. Por isso, esse ensino parece contradizer o senso comum da maioria das pessoas. E eu quero te dizer que sim, é exatamente isso que acontece. Isso aqui é uma contradição ao senso comum e uma verdade que você vai verificar que é aplicada somente na vida de algumas pessoas. Esses versos estão falando de algo que não é comum ao ser humano pecador e que todo crente precisa compreender se realmente é um discípulo de Cristo. E, obviamente, eu vou te ajudar a entender isso em detalhes hoje. Compreender o quê? Que é uma grande felicidade quando nós podemos dar, servir, se doar ao próximo. Mas como isso é possível? Como é possível a felicidade de dar algo ser maior do que a felicidade quando eu recebo algo que também é muito grande? Eu vou explicar tudo isso hoje. Então, nosso estudo vai ser dividido da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui uma primeira parte explicando o contexto. Uma segunda parte eu vou explicar a expressão dar é melhor que receber. E no final eu vou mostrar um segredo que somente quem chegar até o último slide da nossa aula é que vai saber, ok? Então fique comigo até o final para que a sua compreensão seja completa. Vamos começar então examinando o contexto dessa expressão dar é melhor que receber. E eu quero apenas 10 segundos da sua atenção para te lembrar que estão abertas as vagas do nosso curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. Sim, você vai aprender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ser o seu professor, você vai estudar aí da sua casa, do seu celular mesmo, se desejar, ou computador, ou da TV, e nós vamos, em videoaulas, estudar juntos e eu vou tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp. Se quer mais informações, acesse aqui a área de comentários embaixo desse vídeo, e aí, no primeiro comentário fixado, tem o link do nosso material. Essa palavra está dentro das palavras de despedida do apóstolo Paulo. Quando que isso aconteceu? O apóstolo Paulo estava se despedindo ali dos irmãos presbíteros. O que é um presbítero? É um ancião, um líder da igreja, uma pessoa que foi levantada em uma igreja pela comunidade para que pastoreasse aquela igreja. E ali estava na cidade de Éfeso. Estamos aqui em Atos 20, de 17 a 22. Eu vou destacar 2 versículos aqui para que você se ambiente com o contexto. De Mileto mandou a Éfeso
chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, com o apóstolo Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi. Preste atenção nessas expressões que o apóstolo utiliza sobre o seu comportamento. Como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E depois nós vamos examinar mais algumas partes desse texto. Paulo cita a eles seus planos de evangelismo e que não mais iria vê-los, E nós temos aqui aquele encontro emocionante que você já deve ter lido, onde eles choram. Mas o que Paulo está dizendo aqui para eles? Olha, a minha missão aqui com vocês terminou, eu preciso ir em frente e eu não voltarei mais aqui para vocês. Esse trecho está em Atos 20, de 22 a 25, e agora eu destaco aqui o verso 22, que diz o seguinte: e agora, constrangido em meu espírito, Paulo estava sentindo muito ali, ele teria uma missão pela frente muito difícil em Jerusalém, diz ele: vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Na sequência do texto ele fala a respeito das perseguições que o esperam. Nesse contexto, Paulo cita que trabalhou entre eles com muita honestidade e buscando fazer o trabalho com as suas mãos para realizar tudo o que Deus o chamou para fazer naquele lugar. Temos aqui então o trecho de Atos 20, de 33 a 34. De ninguém cobicei prata nem ouro. Ou seja, o apóstolo diz aqui que o objetivo dele não era enriquecer, não era ganhar dinheiro ou ficar famoso, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte aqui: olha, eu trabalhei com muito afinco, honestidade, com muito zelo entre vocês, sem uma cobiça, sem ganância, sem explorar vocês. Ou seja, Paulo fazia os trabalhos de seu ministério e também trabalhava nesse momento ali da sua caminhada em trabalhos paralelos para conseguir o seu sustento, para abençoar a sua equipe missionária e ainda conseguirem juntos ajudar o próximo. Paulo mostra a eles um padrão de comportamento que deseja que eles seguissem. Ou seja, preste bem atenção nisso, que eles servissem a Deus, obviamente em primeiro lugar está isso, o exercício correto da espiritualidade, mas que também trabalhassem com afinco, com zelo, para que tivessem o sustento deles, da sua família, mas não somente isso, mas para que também fossem generosos em socorrer aqueles que são necessitados, aqueles que estão passando lutas na comunidade. E aí nós chegamos no texto da nossa análise, onde agora você vai entendê-lo melhor com essa exposição do contexto. Tenho-vos mostrado, então o apóstolo aqui está dando exemplos de prática, De fato, o tempo que ele esteve ali foi um tempo de prática, que em tudo, trabalhando assim, ou seja, com essa mentalidade que ele acabou de dizer, com zelo, com afinco, sem uma cobiça, sem sórdida ganância, é então necessário fazer o quê? Socorrer os necessitados. E assim recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que é mais feliz quem dá do que quem recebe. E nós vamos agora então analisar esse significado dessa expressão, que é muito, mas muito profundo e todo crente precisa entender. Então vamos entender juntos agora esse significado. Olha que maravilhosa é a palavra de Deus, lembrando que quem ficar até o fim, e só esses vão ver um segredo no último slide desse estudo. Dar é melhor que receber, porque quem dá algo só pode dar porque está suprido, porque primeiramente foi suprido pelo Senhor. Só pode dar algo porque tem algo a oferecer, porque já foi abençoado pelas mãos do Senhor com alguma coisa a ponto de conseguir repartir aquilo com alguém. Vou usar agora uma comparação exagerada para que você possa compreender com maior profundidade esse conceito. O que é melhor para você? Ser um mendigo ou alguém que tem um trabalho e os seus ganhos e você pode ajudar um mendigo? Qual é a melhor situação na sua opinião?
Você gostaria de estar na posição desse mendigo, recebendo aí coisas, ajudas, pedindo ajuda para o outro? Ou você gostaria de estar no lugar de alguém que está suprido pelo Senhor, mesmo que não seja com muito, mesmo que não seja rico, mas que tenha condições de se sustentar e ainda ajudar o próximo? Qual posição é melhor? Certamente ninguém deseja ser um mendigo, pois isso deixaria você numa posição de ter apenas que receber coisas, uma vulnerabilidade muito grande. E ninguém deseja estar nessa posição dessa forma, não é verdade? Observe como nesse caso mais extremo, fica bastante claro para você que dar é muito melhor do que receber. O foco do apóstolo Paulo, então, é que as pessoas entendam que se elas têm algo material que possam repartir, isso já as torna muito abençoadas pelo Senhor, ok? E também, além de abençoadas, elas têm nas mãos uma capacidade de trazer bênção para aqueles que não têm a mesma sorte, que estão passando por um momento de maior dificuldade. E claro, isso deve ser e deve trazer também uma grande alegria. Por isso o apóstolo diz que é bem-aventurado, mais bem-aventurado dar do que receber. Quando você tem essa mentalidade, a alegria vem no seu coração. Você olha para aquilo que Deus fez por você e você sente alegria porque você pode pegar um pouco daquilo que é muito mais do que nós pedimos muitas vezes e do que nós merecemos. E nós podemos ajudar. Isso também eu quero aplicar aqui, obviamente, a área espiritual. Se você tem Jesus na sua vida, você é uma pessoa muito feliz em poder repartir e contar as boas novas do reino. Isso espiritualmente e também de todas as coisas boas que o Senhor te dá materialmente. Olha só, é por isso que dar é melhor que receber. Você fica mais que feliz, por isso a Bíblia usa a palavra bem-aventurado, que significa uma felicidade de Deus que vem do eterno para nós. E nós ficamos então mais felizes em refletir que temos as condições que o Senhor nos deu e nós podemos fazer algo. Nós temos em quantidade suficiente para nós e ainda para repartir, nem que seja pouco, com aqueles que necessitam. O apóstolo Paulo exemplificou isso na prática ali na igreja de Éfeso, com os irmãos ali, da qual ele está se despedindo. Alguns líderes viram na prática o exemplo do apóstolo Paulo, que era um trabalhador dedicado, e assim também devemos ser, e que também repartia das suas conquistas, e assim também devemos ser. E isso ele fazia para ajudar as pessoas. E ele desejava que eles replicassem isso em suas vidas e na comunidade, não somente como um exemplo do apóstolo Paulo, mas como um conceito vindo do próprio Senhor Jesus. Paulo cria e sentia na prática que realmente dar é melhor que receber. Agora vem o segredo para você. Olha só, somente quem dá as suas coisas, quem reparte dessa forma que o apóstolo entendeu, de coração, é que de fato entende essa alegria. Sim, se você falar disso aqui para as pessoas do mundo, para as pessoas avarentas, para as pessoas que não amam de verdade o próximo, que são egoístas, elas vão achar que você está mentindo, que a Bíblia está mentindo, porque elas vão achar ainda que é muito melhor receber e não doar. Somente quem entende o conceito bíblico de dar é melhor ou mais bem-aventurado que receber é que consegue praticar e sentir de fato essa alegria. Os outros, não espere que eles sintam, eles ainda vão achar que isso é uma contradição. Bom, lembrando você, dê uma olhadinha aqui nos comentários para ver todos os detalhes do nosso curso. Vamos fazer pelo menos um mês para você crescer no conhecimento do Senhor. E vou deixar aqui mais uma polêmica de Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 4,7, ele xingou senhoras idosas de velhas caducas. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.